Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, dando os meus tostões sobre duas notícias. Uma é um pouco anterior, e uma um pouco mais recente, mas que conversam e eu vou te dizer porque elas são boas. Que é o que? É a desregulamentação, é a falta de regulamentação, seja ela legal e até mesmo por ato do Poder Executivo, de proibir, de restringir o acesso aos usuários do Bolsa Família de gastar esse dinheiro com as bets. Particularmente eu acho isso ótimo. Bom, primeiro, essa foi a última notícia que o governo, o Ministério do Orçamento, enfim, o Ministério responsável, disse que não tem condições de proibir. Certo? Isso. E anteriormente ele queria impor uma restrição, foi para a justiça. E, bom, basicamente a justiça não negou e que diz que é responsabilidade do governo, do estado, fazer essa gestão, né? Bom, houveram críticas dizendo que a justiça foi paternalista e tudo mais, e que não pensou nos pobres, muito pelo contrário. Quando se toma uma decisão acertada, a gente tem que elogiar, e essa é uma decisão muito acertada. E eu digo isso por quê? Porque assim, deixa eu ajeitar a cadeira. Porque é uma decisão muito acertada e a gente pode dizer isso. É o seguinte, antes de ter o Bolsa Família em si estruturado como a gente conhece, quando o governo Lula foi eleito e foi assumir e tudo mais, na propaganda dele, ele queria fazer a distribuição de renda, que em tese é feita com o Bolsa Família, basicamente com o programa Fome Zero. Então as pessoas doavam dinheiro, o governo comprava comida e distribuía ela, cesta básica. Isso, né, como se diz... E isso é o que acontecia. A ideia do PT em si para acabar com a fome era distribuir cesta básica. Se a pessoa tivesse necessitada de roupa, por exemplo, eles dariam igualmente um tecido, digamos assim, um macacão de brim, que nem fizeram na China comunista, para dar um exemplo. E bom, só que como na parte eleitoral o dinheiro ganhava mais votos, enfim, a história nós sabemos, o resto. Mas o que eu digo é o seguinte, o que acontece? Primeiro, a gente só descobriu esse volume de gastos foi através do Pix, né? E, bom, basicamente esse terror, assim, do governo por causa das bets é porque ele simplesmente não estava taxando. Seria uma ironia exatamente taxar quem não tem dinheiro para ser taxado, né? Quem não é o alvo, digamos assim, da corrida pelos impostos. Bom, a imprensa, como sempre, sendo estúpida, né? Achando que tentando vender hoje, garantir os clickbaits, né? Vem com mil críticas e sinceramente nem vou comentar, né? Muito, porque sinceramente não se tem o que falar bem. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, dinheiro, independente do uso dele, é uma forma de liberdade, certo? É uma forma de escolha até, certo? Então, assim, essas pessoas, quando elas vão ter autonomia, e no caso ela pode nascer, digamos, a fórceps, né? Mas vão ter autonomia para fazer suas escolhas mesmo. Enquanto se você ficar dando uma cesta básica por semana, digamos assim, a pessoa vai comer arroz, feijão e uma mistura que seja. Com dinheiro ela pode, digamos assim, e não importa quão pouco ele seja, digamos, comer
durante a semana só o arroz e o feijão mesmo, com sal ainda para ajudar a descer, né? E com sei lá, um suco Tang, assim, né? Um Kisuko, ou mais barato ainda que tiver, para ajudar a descer. E aí no final de semana vai saber, come algo mais elaborado. Basicamente a pessoa vai ter autonomia. É que nem, por exemplo, digamos assim, a pessoa que se nega a ajudar um mendigo, e essas pessoas que estão no escopo do Bolsa Família, estão nessa situação de extrema pobreza, como um mendigo numa metrópole, é o seguinte, a pessoa que diz, não vou dar dinheiro, vou comprar comida. Aí vai lá, compra comida, e aí o que acontece? Aí, em termos de saúde física, e isso na parte de exames médicos, assim, tem mendigos, né, isso não só no Brasil, mas em outros países, por exemplo, com problema de colesterol alto. E assim, não, digamos, não resolve a questão da indigência dele. Obviamente também dá esses caraminguás, assim, que é tanto quanto o Bolsa Família, quanto como chama, uma moeda que você dá, não ajuda ele. Mas, por exemplo, se ele escolher entre comprar o pão ou a cachaça, ele recobrou a sua autonomia, e até a capacidade cognitiva, digamos assim, pode-se dizer, de escolher isso, o que é melhor para ele, entendeu? Vai saber, ele, por exemplo, na rua onde uma pessoa está completamente exposta, as pessoas não dormem, elas só cochilam, isso porque vai saber, aparece alguém que vê que o cara tem um pouco a mais e pretende saquear o que ele tem, né? Aparece até uma assistência social para ajudar ele na sua situação de indigência, basicamente tirando ele da parte turistável da cidade, jogando ele numa outro lugar, né, mocosando ele em outro lugar, né, que nem aconteceu com o Franco da Rocha e Mariporã, que pegaram parte dos cracudos lá do centro de São Paulo e jogaram pra cá, ou então espraiaram por qualquer lugar que tivesse uma área plana, assim, que desse para construir uma casa com um pouco risco de desabar, enfim. Mas isso é outro assunto. Então, assim, vai saber, por exemplo, ele tá alerta por causa do consumo de uma droga, isso pode salvar a vida dele, entendeu? Já que, por exemplo, ele não teria acesso facilitado por tratamentos de saúde e por aí vai. E o mesmo se vale para pessoas. Vai saber, por exemplo, tem uma pessoa que ganha um Bolsa Família e assim, isso para tirar alguém de uma extrema pobreza mesmo não vai ser exceção, entendeu? Ou melhor, alguém, digamos assim, ficar rico com isso. Vai ser exceção como é em qualquer coisa. Certo? É que nem eu fiz o tutorial para especulação. Alguém realmente, o escopo dele é pra gente que não tem pouco dinheiro, seria nós sardinhas, e alguém que vai no fluxo do pessoal mais endinheirado, então assim, vai saber, um ou dois que viram isso vão se tornar ricos, realmente, vão se tornar as baleias, os plutocratas, ou os tubarões, como seja. Entenderam? Então, assim, essas pessoas vão ter a ideia de alocar, digamos assim, colocando em termos científicos, fazer alocações desses recursos escassos, certo? Que isso que é exatamente do Bolsa Família. Então, assim, deixem isso. O único problema em si é que nem quando, por exemplo, ele foi não lançado, mas ele foi lançado, mas se tornou essa marca que nós temos, esse branding, assim, criticaram que tinha gente que gastava com cachaça, por exemplo, já voltando à pinga. Mas pensa na cadeia produtiva que se tem para como se diz, para fazer a cachaça, o líquido, seja o que for, chegar até a pessoa para ela comprar.
Isso daí é um estímulo que as pessoas não podem realmente negar, certo? E eu não tô, como eu disse, realmente isso daí não vai tirar ninguém não vai tirar todo mundo da pobreza, isso é impossível, né? Afinal, o dinheiro é um bem escasso, mas, por exemplo, quem não vai ter sempre alguém que vai acender. É que nem, por exemplo, certa feita, a Pablo Vittar disse que veio, que morou no MST. Bom, o que também ela disse certa vez que assim a fama, digamos assim, evitou que ele simplesmente se tornasse um viadinho que dá que vende o toba para os pais de família. E bom, tem milhares de assentados do MST, tendo terra ou não, que simplesmente estão assim. E também ele não é o primeiro, diga-se, ele era, enfim, não é o primeiro. Temos a Débora Rodrigues, que era bonita e pousou para Playboy como sem teto, sem terra e sem roupa, né? E hoje tem uma marca, até fez parte do. Ela fez parte do ST e depois, acho que umas décadas depois, fez o programa Mulheres Ricas. Entendeu? Então isso daí vai, um ou dois vai ter entre os milhões, mas terão. Certo? Mas enfim, o que eu digo é o seguinte, assim, realmente é bom que as pessoas que recebem esse dinheiro tenham mesmo autonomia, seja para, por exemplo, pegar uma casa que não tem reboco, né, que é até o padrão da GBR, a garota de baixa renda, e faça isso, e aí vai saber, alguém pensa, nossa, eu fiz isso, tudo mais, será que... E começa a prestar esse serviço a um valor baixo até. E aí comece a ganhar de modo que não acabe não precisando mais, né? Enfim, é uma coisa que pode acontecer. O que mais eu posso dizer? E assim, e isso é algo bom, é como eu disse, autonomia. Desde tanto se ela tiver, por exemplo, gastando com tigrinho, que infelizmente o dinheiro, boa parte do dinheiro vai para outro país, e aí também uma cadeia produtiva bem menor. De qualquer forma, ainda assim a pessoa tem que ter autonomia e tem que perceber. Senão você vai simplesmente precisar cada vez mais do que de um Estado maior, de mais leis, de mais funcionários públicos, de mais fiscalização. Para quê? Para que simplesmente as pessoas. E o que acontece? Basicamente você não tem orçamento para isso. E aí você vai o que? Acabar redundando no que? Tirando de um santo para recobrir outro. E também o que acontece, isso evita, apesar disso estar voltando, né, de uma outra maneira, isso evita o que? Por exemplo, quando em época de eleição normalmente municipal, perto, né, quando o prefeito quer fazer seus vereadores e seus sucessores ou se reeleger, né? Ele começava a distribuir um bem público que eram cestas básicas e dizia, ó, o prefeito fazendo tal coisa, que nem quando acontece quando o prefeito ou ele não faz o sucessor ou então ele pratica o estelionato eleitoral, que o serviço público despenca. É que nem quando acaba a eleição, o remédio some do posto, né? Os remédios assim somem do posto. Mas enfim, isso também é outra coisa. E só para terminar, como chama? O ministro do Supremo Tribunal, né, o Barroso, para dizer que eles não fazem um trabalho 100% perfeito, disseram que eles não eram os culpados pelo rombo fiscal. Só que eu posso dizer, o Bolsa Família, até onde eu saiba, ele é limitado a 5 filhos e isso durante 18 anos. Já isso ainda permanecendo na escola, certo? Com 80% de frequência. Perfeito. Agora, o filho de um juiz, só por ele ter nascido,
Já são 7 anos de auxílio creche. Não importa quanto eles tiverem, entendeu? Então, assim, e bom, não é uma. Tem creche pública, tem creche do estado, mas eu duvido que seja para ser aquela creche perto de casa, né? Não, é a creche, provavelmente deve ser uma creche das estrelas, né? Dos famosos. Então, assim, realmente não é o pessoal do Bolsa Família ou até mesmo o exército que tá pintando o guia, supostamente, né? Que é totalmente culpado. O aparato judicial mesmo, e principalmente a parte do judiciário, sim, tem uma boa cota de, de culpa na quebra do orçamento. E assim, não pode não pode enganar, tá? Porque sabe-se que eles têm muitos privilégios e até mesmo para uma república, certo? Onde o que a gente chama de privilégios numa monarquia se chamam de direitos. Eles não, eles realmente têm, além de direitos adquiridos, que se tornam adquiridos, eles têm muitos privilégios. E é isso. Obrigado e tentemos ser felizes.